Alô, boa tarde, estão me ouvindo? Jorge Barcelos, doutor Jorge, me escuta? Doutor Jorge, me escuta? Alguém me escuta? Professor André Logerson, me escuta? Não estou lhe ouvindo, André. Para mim está perfeito o áudio. Teu vídeo está ao lado, assim. Espera aí, deixa eu ajeitar o vídeo. Boa tarde a todos e a todas. Renata Afonso, me escuta? Sim. Jorge Barcelos, está aí? Deixa eu tentar fugir da janela. Eu estou tentando fugir da janela. Estou chegando. Boa tarde. Está excelente, está excelente. Tudo bem? Boa tarde. Comunicando quem está nos assistindo que o evento está sendo gravado, caso alguém se oponha, coloca no nosso chat, aí, por favor. Tá? Vamos aguardar. Aguardar para a Juliana. Para quem está chegando, uma boa tarde a todos e a todas. Dentro de alguns minutos nós vamos começar. Peço um pouco de paciência, já começamos, tá?
Jorge, você entende a ligação que ele está assistindo? O Brasil teve 841 mortes em 24 horas total, e 426 vítimas desde o começo da pandemia. Quero que vocês observem aqui no tempo, né, que mostra que no ano passado foram 95 dias das primeiras 50 vítimas. Você tem esse medida de intervalo Oi, Odir, boa tarde. Você sabe me dizer qual é o status daquele aditivo que eu solicitei para você? Agora demora um pouco mais, 25 dias, e chegar a 450 mil mortes. Foi ela que deu boa tarde? Reunião agora às 14 horas. Tu tem reunião às 14 horas? É, agora. Desliga ali a TV, por favor. Oi. Boa tarde, colegas. Professor Lúcio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Jorge Barcelos. Opa, boa tarde. Que bom te encontrar aqui. Bom também. Boa Você tarde, não esquece de Paulo. fazer propaganda. Satisfação. Depois da sexta-feira tem outra live, né? Questão palestina. Não sei. Isso, depois a gente Não sabia. fala. Vamos ter uma mais Se chegar uma live. até mim o convite. Já está nas redes aí, mas vai chegar aí. Vamos nas redes. O mundo é meio devagar na internet. Nem tanto. Acho que é rápido demais. Andréa Luguerci, minha colega de Comã, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. Essa atividade é da Câmara de Vereadores? Sim, é da escola, da Câmara da Escola do Legislativo. Iniciativa do professor Lúcio, que está bastante preocupado aí com os temas contemporâneos. Isso é importante, a gente está participando dos debates, né? Na verdade, está acontecendo tanta coisa que a gente ter informação de qualidade é bastante difícil, né? A gente tem que tentar parar para refletir, fazer leituras e a correria do dia a dia às vezes dificulta isso, né? Com certeza. Eu coloquei para divulgar nas redes sociais da GAPAN, de ambientalistas, vamos ver quem aqui viu. Eu também não sei quanto tempo demora para entrar no lar das pessoas. Foi? A GAPAN foi também. Ah, tá bom. O grupo dos dirigentes da GAPAN recebeu. A Simone Azambuja compartilhou, que ela também é integrante do Comã, pela GAPAN, suplente. Na Câmara a gente tem algumas exposições também de banners sobre a questão ambiental e eventualmente se faz programação na Semana do Meio Ambiente. Bom, isso é um tema que faz parte do conjunto de ações voltadas para a cidadania. A gente tem preocupação em trabalhar esse tema com as escolas, né? Enfim, envolve diversas dimensões, né? A questão ambiental, não tenha dúvida. Certeza. Um tema que sempre foi importante e eu acho que nunca foi tão importante quanto agora. Cada vez mais, né? É quase
a sobrevivência da nossa civilização. Não só está na pauta do dia, né, Paulo? Boa tarde, Paulo. E não só está na pauta do dia, como é a questão. A gente sempre falava em meio ambiente, falando e pensando no futuro, né? Acho que agora a gente está falando em meio ambiente pensando no hoje, né? Não é nem mais a questão de se pensar no meio ambiente para o futuro, é o meio ambiente para o presente mesmo. A gente eu já trabalhei alguns temas ali na Câmara, questão do Morro do Osso, a própria biografia do José Lutzenberger, a gente tem transformado isso em ações educativas. A minha preocupação é basicamente em fazer uma ação educativa, né, com esse tema. E acho importante essa Lúcia ter trazido aí essa... Não vai falar nada. Debate. Aqui, ó. Boa tarde a todos e a todas. Nós iniciamos o nosso evento. Passo a palavra para a Juliana. Juliana, me escutas? Por gentileza, Juliana. Boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação, então, que damos início a este belíssimo evento intitulado A Nova Lei de Licenciamento Ambiental e o Papel dos Municípios, e tem como convidada a doutora Andréia Pinto Loguércio. Então, é com imensa satisfação que vamos ouvi-la, professora. O encontro conta com a organização do professor Dr. Lúcio Antônio Machado Almeida e com o apoio da Escola de Gestão Pública e da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Porto Alegre. Reiteramos o agradecimento a ambas as instituições. Destaco a presença e a contribuição da diretora da Escola de Gestão do município de Porto Alegre, Fernanda Jardim, obrigada pela presença. Aproveito também para informar e solicitar o consentimento de vocês para a gravação deste encontro. Caso alguém não esteja de acordo, por favor, se manifestar. Esperamos que seja uma excelente oportunidade de aprendizado e debate. Passo a leitura dos mini-currículos, tanto do organizador desse evento, professor Lúcio, quanto da palestrante doutora Andréia. O professor Lúcio Antônio Machado de Almeida é mestre e doutor pela URGS e professor substituto da mesma universidade. Além disso, conta com excelente atuação em relação a gênero e em relação a temáticas que envolvem esse tema. A professora Andréia é engenheira agrônoma na URGS, mestre em agronomia, doutora em ciências ambientais, atua na área ambiental na URGS desde 2008, tendo sido diretora do Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento de 2010 a 2016. Vice-superintendente de infraestrutura de 2016 a 2019, coordenadora do Escritório de Sustentabilidade da URGS, de 2019 até 2021, e membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, desde 2012. Portanto, agora passo a palavra para o professor Lúcio e agradeço pelo convite de mediar esse evento. Boa tarde. Juliana, boa tarde. Me escuta bem? Sim, professor. Escuta bem. Boa tarde a todos e todas. A Juliana Roman é nossa mestranda, né, Juliana? No CDA, né? Correto. No PPGD. Então, a Juliana, antes de mais nada, Juliana, te agradecer. Tu está sempre com a gente e, com certeza, o teu auxílio é fundamental para o sucesso do evento. Tá? Cumprimento a doutora Andréia, tá? Tive a satisfação neste semestre, né, de ter a doutora Andréia em sala de aula, né? Dando verdadeiras aulas no nosso curso de graduação aqui da URGS. Tá? O tema de hoje, na verdade, né, doutor André, é a nova lei entre aspas, né? Então, é uma nova lei entre aspas, porque, na verdade, ela não foi aprovada ainda pelo Senado. Contudo, há uma forte pressão, né, para que a mesma seja aprovada, correto? O encontro de hoje, né, doutor André, eu vou te chamar de Andréia, porque a gente já se conhece há algum tempo, o encontro de hoje é um chamado, né, à responsabilidade pública pelo patrimônio público, que é o meio ambiente. Né? Como diz o professor Edis, né, o meio ambiente é um patrimônio, né, e nós que lidamos
este conteúdo, com este assunto, é revelador o quanto, né, se tem neste projeto um telos, né, um objetivo bastante nítido, né, de enfraquecer este patrimônio público. Então, eu agradeço aqui a presença de todos e todas e passo, então, né, a palavra à professora Andréia. Tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite, professora Andréia. Obrigado, professor Lúcio. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, obrigado aos amigos, aos colegas que estão assistindo, né, pela oportunidade de discutir. Eu acho que a gente tem a obrigação, como técnica, eu sou uma técnica do meio ambiente, né, sou uma acadêmica de direito ainda em formação, né, sou um projeto, então, de profissional do direito ainda, e eu acho que a gente tem sempre a obrigação de manter os olhos muito claros com os caminhos que estão sendo dados, né? E a nova lei, como está sendo chamada, né, que na verdade ainda é um PL em tramitação, ainda não aprovado, né? Quem acompanhou a tramitação e a aprovação no último dia 13 de maio na Câmara dos Deputados e depois, no dia seguinte a votação, né, das emendas que acabaram, nenhuma delas sendo contempladas, então o projeto de lei da Câmara ele foi na íntegra para o Senado, né? Era o projeto original apresentado então pelo relator, e ele traz uma série de mudanças, assim, né? Eu gosto de começar falando de licenciamento ambiental. Me ouvem? Dá o microfone, por gentileza. Vocês me escutam? Sim. Sim, certo? professor, escutamos perfeitamente. Então tá, posso continuar? Depois, sim, por favor. Tenho pena de quem vai editar depois. Bom, então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, desde a aprovação, né, lá de 1971, da Política Nacional do Meio Ambiente, depois na questão da lei dos crimes ambientais, a gente sempre teve um vácuo que é a ausência de uma legislação que tratasse do licenciamento. Quando veio a 140, lá em 2011, que estabeleceu os papéis, ela ainda assim deixava determinados vácuos, deixava uma legislação que a gente chamava com uma textura muito aberta à interpretação. Então, uma lei específica sobre licenciamento ambiental, ela, via de regra, a priori, ela não é uma má oferta, né? Tanto não é uma má oferta que a gente teve nos últimos anos, de 2011 para cá, mais de 30 projetos tramitando tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, né? Isso significa que nós precisamos, sim, de uma legislação que estabeleça critérios definidos sobre a questão do licenciamento ambiental. Então, vou voltar um pouquinho para a gente voltar lá na questão da 140, que foi aprovada em 2011, né? A 140, no seu artigo 2º, ela estabelece o que é, né, o licenciamento ambiental, que é o procedimento administrativo, né, destinado a licenciar as atividades ou os empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Vejam que esse inciso, que é o inciso 1º, ele tem uma textura totalmente aberta. Porque a gente colocar qualquer atividade humana vai caber ali dentro, né? Por quê? Porque não tem uma definição do que eu estou dizendo como efetiva ou potencialmente poluidoras ou sob qualquer forma capaz de causar degradação ambiental. Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro é que a nossa presença em aglomerados urbanos como as cidades é um impacto ambiental significativo, né? Então, a gente é causador de degradação ambiental do momento que levanta até a hora de dormir. A despeito disso, a gente precisa pensar quais são exatamente aquelas atividades, e é isso que a lei se propõe, quais são as atividades em que o Estado precisa tutelar o direito do empreendedor, né, e o desejo de que haja um empreendimento, desenvolvimento socioeconômico, com o equilíbrio, a proteção ambiental. E é exatamente esse o dilema do licenciamento, né?
é fazer esta equação de equilíbrio. E ainda o artigo 2º da lei traz no seu inciso 2º as atuações, né, fazendo uma distinção entre a atuação supletiva e a atuação subsidiária, né? A atuação supletiva é aquela em que há a substituição de um ente por outro, e a subsidiária é aquela em que vai haver o auxílio. Bom, aprovada a legislação 140, lá no ano de 2011, ela começa a entrar em vigor, e a gente começa a ter diversas questões que foram, inclusive, parar no STJ, foram parar nos diferentes tribunais, questionando essa questão. A gente tinha, por exemplo, empreendimentos com mais de um órgão licenciador, a gente tinha empreendimentos licenciados por um órgão e que depois, na hora da renovação, era por um outro, a gente tinha diferenças de entendimento a quem cabia licenciar, e todas essas questões, a gente tinha um grupo, e principalmente o capital econômico pressionando bastante pela flexibilização do licenciamento, a gente tinha, por outro lado, a sociedade civil pressionando pelo engessamento do licenciamento, e, mais modernamente, a gente tem a questão da responsabilização, né, pelas ações do Ministério Público, a responsabilização penal criminal dos próprios técnicos, né, o que vinha causando uma efetiva assim, paralisia no corpo técnico, do tipo, não sei se emito a licença, se não emito a licença, se depois eu é que vou ter que responder como técnico, o gestor acaba não respondendo, o gestor público, e esse é o cenário que se descortina, então, de 2011 para cá, são 10 anos debatendo a aplicação, a colocação, a análise de jurisprudência, julgados que se tornaram assim emblemáticos nessa questão do licenciamento, para a construção dos 30 e tantos projetos de lei, como eu falei para vocês, e nós chegarmos nesse projeto de lei, que eu acredito que nem mesmo o relator, né, o relator é um deputado de São Paulo de primeiro mandato, que não tinha experiência legislativa anterior, e eu falo isso exatamente nessa casa que é um legislativo. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes diziam, não, essa lei não tem como passar, esse deputado, que é um deputado novo, ele conhece pouco do assunto, ele não é um estudioso, ele não é da causa ambiental, mas, na verdade, ele fez um serviço que é um serviço que eu acho bastante interessante da gente falar aqui na Escola do Legislativo, né? Ele se apropriou de dados e ele foi atrás e coletou um grande número de informações, né? Acadêmicos, científicas, foi construindo, então, esse projeto de lei, né? Na construção desse projeto de lei, ele estabeleceu uma cadeia de diálogo, e aí tem os méritos, eu vou falar dos pontos que eu acho positivos da trajetória desse projeto de lei, para depois a gente falar das críticas ao projeto de lei. Uma das coisas que eu considero positivas no projeto de lei é exatamente essa questão da construção do diálogo. Efetivamente, o deputado Kim Kataguiri, ele se propôs a ir conversar e a construir diálogos e a conversar exaustivamente sobre o que estava sendo postulado e o que ele estava propondo e o que outros agentes da... Principalmente na questão da economia. Rita, alguém está com o áudio aberto aí, por gentileza, fecha. André, agora é que fechou o seu áudio, não é para ela fechar, é para André deixar aberto, porque a gente pede para que quem tiver com áudio aberto ajuda na transmissão. O Obrigado. meu voltou. Então, sabe, se não se cuidam, toda hora recebe um em casa, Ok? Me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Sim? Sim. Então tá. Então vamos continuar.
Então, esse é um grande mérito, e esse é um mérito que eu acho que a gente tem que aprender. E quando eu falo a gente tem que aprender, eu falo a gente quem está na academia, como eu, a gente quem está no Conselho do Meio Ambiente, como eu estou, a gente, sociedade civil, cidadã, então, as entidades, quem está no Legislativo, o pessoal que trabalha na assessoria do Legislativo, né? A gente sabe que o trabalho de assessoria ele é fundamental, e, nesse sentido, o deputado ele montou uma assessoria para esse PL, ele tornou esse projeto de lei uma bandeira do mandato dele, né? E, pelo que tudo indica, na maneira como as coisas estão correndo, ele vai sair vencedor desse pleito de conseguir, num tempo recorde, dentro de uma única legislatura, aprovar um projeto de lei bastante polêmico, de um tema bastante discutido, por essa capacidade que ele teve de construir o diálogo. Então, essas são as questões positivas em relação ao PL, né? Por outro lado, o PL sofre de algumas coisas. A primeira coisa que ele sofre é exatamente de não se permitir um diálogo à exaustão, e isso é muito complicado. Por quê? Porque eu posso dizer, não, eu conversei com todo mundo, eu tive uma conversa com fulano, eu tive uma conversa com o Paulo, meu colega de comando que está aqui pela HPAM, aí eu tenho uma outra conversa com o pessoal da Fiergs, eu tenho uma outra conversa com a URGS, eu tenho uma outra conversa com os técnicos da ISMAN e digo, eu conversei com todo mundo. A ideia que nós temos de diálogo é uma ideia que deu uma conversa mais complexa do que essa, do que um diálogo em separado com cada um dos atores, né? É preciso, sim, e aí o reconhecimento ao que ele fez, buscar a conversa com os atores, mas é preciso trazer essa conversa para um diálogo múltiplo, em que a gente consiga todos juntos conversar. Nós tínhamos a esperança, né, de fazer isso com os conselhos de meio ambiente. A situação do Conselho Nacional do Meio Ambiente ela ainda é incerta e insabida, para dizer o mínimo. E aí o PL, então, ele vem nesse momento histórico, né? É preciso dizer que o PL, que ter uma lei de licenciamento é bastante importante, principalmente porque muitos estados, muitos municípios já vinham criando aquelas LACs, né, as leis de licenciamento simplificado, digamos assim, né, um licenciamento mais expedito, e essas LACs, então, elas precisavam de um embasamento maior nacional. A gente tem algumas questões não tão bem resolvidas. No Rio Grande do Sul, nós temos questões bem resolvidas em relação à atuação do CONSEMA, que é uma atuação diligente, bastante participativa e que faz o seu trabalho. É preciso que a gente considere que esse não é o exemplo nacional. Quando a gente fala de um COMAN como o de Porto Alegre, quando a gente fala de um CONSEMA como o do Rio Grande do Sul, a gente não está falando de uma realidade nacional, a realidade nacional não é essa, né? Mas aqui a gente tem conselhos bastante diligentes, bastante atuantes e que trazem, né, os temas que estão candentes para o debate. Bom, especificamente sobre os pontos do projeto de lei, né? O projeto de lei, que ainda está tramitando e que não se sabe quando nem como vai entrar em vigor, ele traz algumas coisas assim, bastante preocupantes, né? A primeira coisa, não exatamente pela ordem, mas assim, das coisas que eu considero bastante preocupantes nele. A mais preocupante de todas é a possibilidade de renovação automática sem limites, né? O projeto diz lá, o texto permite, né, a renovação automática da licença a partir de uma declaração online do empreendedor, no qual o próprio empreendedor atesta o atendimento da legislação ambiental e das características e do porte do empreendimento, além das condicionantes ambientais aplicáveis, que eram aquelas que saíram na licença 1, né? Se o requerimento dessa renovação for pedido com antecedência mínima de 120 dias do fim da licença, o prazo de validade será automaticamente prorrogado
até a manifestação definitiva da autoridade licenciadora. Esse segundo parágrafo é o mesmo que já está hoje em uso, né? Se eu, atividade licenciada, peço a renovação da minha licença num prazo de 120 dias antes, a minha licença ela fica postergada enquanto a autoridade está analisando. O que preocupa mesmo é essa renovação automática da licença ambiental através de uma declaração online do empreendedor. Por quê? Porque isso faz duas coisas, né? Primeiro, né, é o empreendedor que declara aí a sua simples declaração e ele coloca o Estado num papel que é bastante difícil do Estado fazer, né? Que é o papel de fiscalizar a posteriori se aquele empreendedor, se as informações elas são realmente fidedignas, né? Quem defende esse parágrafo, né, quem defende esse artigo da lei especificamente, diz, mas o Estado não pode partir do pressuposto de má-fé do empreendedor, nós não podemos pré-julgar o empreendedor. Até aí estamos todos de acordo, eu acho que, em princípio, as pessoas agem de boa-fé e tudo mais. Acontece que nós temos aqui uma questão bastante técnica, e a minha ressalva aqui é uma ressalva bastante técnica. Eu não acho que as pessoas, os empreendedores, eles já sejam agentes de má-fé. Eu só acho que o empreendedor, ele não necessariamente tem conhecimento técnico para dizer o que precisa de uma licença ou o porte do que ela tem. E não se requer isso para ser empreendedor. Né? O que eu vou ter lá no órgão ambiental é uma análise técnica. E se eu tenho análise técnica na emissão da licença, por que eu não teria uma análise técnica na renovação dessa licença? Considerando que o empreendedor vá pedir a renovação com os 120 dias, essa renovação ela vai se dar enquanto o órgão estiver analisando da mesma forma que é hoje. Então, renovação automática que não se justifica, eu já fico com o pé atrás pensando a quem ela serve. Por que essa renovação automática? Qual é a vantagem dessa renovação automática? O empreendedor vai pagar a taxa de renovação da mesma forma. O prazo dele conseguir prorrogar, desde que protocolado em tempo certo, é o mesmo. Qual é a capacidade técnica que tem o empreendedor de dizer os itens da licença e que não seriam melhor feitos pelo Estado? Fica o questionamento, então, gostaria que vocês guardassem isso para a gente debater daqui a pouquinho, né? Porque eu acho que essa questão é uma questão que traz o espírito da lei, né? Como um todo. O segundo substitutivo é a questão da criação do procedimento simplificado e do procedimento corretivo. O procedimento corretivo ele me preocupa por demais, porque o procedimento corretivo é para regularizar uma situação posta. Bom, isso significa que eu posso colocar a situação e depois regularizá-la, o que é bastante preocupante. Porque eu poderia, por exemplo, assim, quero fazer um pequeno aeroporto no meu município. Eu faço o aeroporto, eu faço a obra, eu implanto, eu faço tudo, e eu disse, agora eu vou regularizar, né? A licença, ela tem no seu nascedouro, né? Se a gente pensar na figura da licença prévia, ela tem uma análise de viabilidade pensando o município e o Estado como um todo, né? Se a gente pensar no instrumento da licença prévia, ele é um instrumento que requer um estudo de zoneamento anterior. Então, se eu possibilito uma licença corretiva, significa que faço primeiro, licencio depois. Se eu colocar isso em termos de município, é como se eu estivesse colocando assim, não, tu abre o teu empreendimento, o teu comércio, a tua atividade, e depois tu busca as licenças devidas, o alvará, a regularização junto à Anvisa,
Nós aceitaríamos isso, por exemplo, para um hospital? Nós aceitaríamos isso, por exemplo, para uma aprovação de um medicamento, de um alimento? Via de regra, né, 99,9% das pessoas diria que não, né? Que eu gostaria de ter certeza que o medicamento que eu estou usando, ele está aprovado, ele está testado. A gente está vendo isso esse ano, né? Todo esse debate sobre a aprovação dos medicamentos e das vacinas. Então, por que eu aceitaria isso com a questão do licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, ele tem uma prerrogativa por trás, e a prerrogativa que ele tem por trás é exatamente a prerrogativa do zoneamento, é o olhar para o meio ambiente como um todo e não só a partir daquela atividade específica. É por isso que o órgão ambiental vai licenciar, porque ele vai ter um olhar macro. É por isso que no estudo de impacto ambiental eu vou ter, às vezes, o impacto de vizinhança, principalmente em zona urbana. Então, se eu posso instalar antes e licenciar depois, perde a razão de ser. Diferente, é óbvio, de instalações que já estão lá e que eu preciso regularizar a existência porque elas já estão pelo decurso do prazo, porque elas já estão antes mesmo de algumas legislações aparecerem. São situações diferentes. Por exemplo, uma coisa seria eu licenciar a estátua do Corcovado, que já está lá sobre o morro, né, dentro de uma área de preservação permanente na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou regularizar aquela situação, porque aquela situação é prévia. Agora, quando eu crio a figura da licença corretiva, eu estou dizendo que você pode fazer e regularizar depois, e isso é bastante preocupante, né, perigoso, e, mais uma vez, gostaria que vocês ficassem com a pergunta, né, por quê? A outra questão é a análise por amostragem. Efetivamente, os órgãos ambientais, eles têm uma sobrecarga de trabalho, eles têm um déficit de técnicos, eles têm hoje uma diferença e a sua capacidade operacional reduzida. Para resolver este problema, a proposta do PL é fazer uma análise por amostragem. A maioria dos países, né, que usava análise por amostragem